Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro. E aloha, bem-vindo à família Ho'oponopono. Nós estamos numa série de vídeos essa semana para entender por que muitas vezes nós estamos na contramão do Ho'oponopono. Ou seja, estou fazendo Ho'oponopono, estou fazendo continuamente, disciplinada, e de repente nada funciona, nada dá certo. Por que não dá certo? Nós falamos no vídeo anterior sobre a questão financeira. Algumas dicas que dá para a gente se alinhar e aí buscar resultados. E de repente eu estou na contramão. Ou seja, o Ho'oponopono está me liberando o caminho e eu estou fazendo tudo ao contrário para ter sucesso financeiro. Hoje o tema é relacionamentos. O que será que são os hábitos negativos que prejudicam o relacionamento? E quando eu falo hábito negativo, um hábito negativo importantíssimo, geral, é justamente a gente não cuidar do relacionamento. A gente acaba acreditando que o relacionamento é um jardim que se autocuida. E não é isso. Nós precisamos regar, nós precisamos adubar, nós precisamos cortar a podagem, né? Aquelas folhas que infelizmente naquele momento não vai fazer parte do crescimento. Então tem todo um detalhe especial em relação ao relacionamento. E isso é fundamental a gente entender. E tem pessoas que muitas vezes acreditam que relacionamento é só isso, só se relacionar. Eu não preciso cuidar dele e eu preciso cuidar desse relacionamento. Isso é importante eu entender. Então, hoje eu vou falar de algumas questões que podem ajudar melhorar no relacionamento e também no seu Ho'oponopono. Por exemplo, estou com brigas e discussões dentro do Ho'oponopono. Minha aluna chegou para mim e falou assim: Dr. Paulo, estou com brigas e discussões. Dentro do meu relacionamento não tem harmonia. O que eu faço? Você está fazendo certo no Ho'oponopono? Deus, limpa em mim todo e qualquer tipo de desarmonia no meu relacionamento. Muito bem. Feito isso, eu estou no caminho. Mas será que eu tenho atitudes, comportamentos baseados em crenças que vai na contramão disso tudo? Foi o que eu sentei com a minha aluna e conversei com ela. Lembrando que eu sempre falo uma coisa, eu particularmente, eu tenho uma característica muito interessante em relação a relacionamento afetivo. Relacionamento para mim funciona mais ou menos assim. Relacionamento, eu não preciso atrair um relacionamento. Seja o imã do relacionamento, atraia teu homem em 2 dias. Essas coisas não é comigo. Tá? A questão de você escolher bem um relacionamento é muito mais importante do que atrair. A escolha. Aquilo que você é aquilo que você vai se conectar. É exatamente isso. Agora, a gente precisa entender que o mais importante não é atrair o relacionamento, mas sim manter esse relacionamento. Esse é o fundamento básico, manter o relacionamento. Ou seja, volto de novo lá e falo sobre cuidar do relacionamento. E relacionamento é uma dança. Nessa dança, a gente aprende o ritmo, porque cada relacionamento é um relacionamento. Cada relacionamento tem um ritmo. E o relacionamento verdadeiro não é só amor. Não é só amor. Tem muita gente que fala assim, eu amo aquela pessoa, mas não estou junto dela. Por quê? Se você ama, se a pessoa também te ama, se ambos amam, não vão fazer dar certo, os dois estão amando? Mas tem a questão de se relacionar, ou seja, eu não entendo o relacionamento, eu não tenho às vezes as bases fortes para o relacionamento. O que seriam as bases fortes? Primeiro, eu confiar. Segundo, eu respeitar. Terceiro, eu aprender a me comunicar. Quarto, eu ter lá uma questão importante, que é eu ter um compartilhar no relacionamento. É um compromisso. Um dá, o outro dá, a gente compartilha, tem um compromisso de querer bem. E aí o amor e outras questões. Agora, vamos ver o que minha aluna respondeu a essas perguntas que eu fiz. E aí, responde no teu relacionamento, porque ele pode melhorar. Lembrando que eu não ensino o Ho'oponopono apenas como uma prática. Eu ensino a filosofia e entrego sempre algo para a gente refletir e cuidar melhor daquela área que não está dando certo. Perfeito? Primeiro, falei, como que você se comunica com o teu companheiro?
Doutor Paulo, meu companheiro, ele é mudo, ele não fala. Ele evita a conversa, ele evita tocar nos sentimentos, às vezes ele evita falar sobre os problemas. Então, não funciona. Mas eu parei para ela e falei assim, mas como que você aborda isso? E aí a comunicação. Eu às vezes faço uma crítica, muito bem. A crítica no relacionamento faz o homem se encolher. Então, a primeira coisa a entender é o seguinte, a gente precisa entender como que é o homem. A gente precisa entender como é a mulher, como são esses comportamentos diferentes. O homem, você faz uma crítica nele, ele se fecha. Acabou. Pronto. Acabou a comunicação. E então você entender um pouquinho sobre essa dinâmica da comunicação é necessário. Tem um jeitinho para chegar lá. A gente sabe disso. Eu tenho 40 anos de casado. Eu sei que a gente tem um jeito para ter uma boa comunicação aberta, transparente. O que eu gostaria de falar, o que eu não gostaria, o que eu tenho que ser realmente transparente, honesto, coisas que eu prefiro guardar para mim. Essa comunicação é fundamental. Agora, eu deixar de me comunicar acaba com o relacionamento. Então, de 1 a 10, como que é a tua comunicação aí no relacionamento? Minha aluna falou que a dela é 4. Então, nós temos um problema. Ela pode fazer Ho'oponopono, mas se ela não aprender a sentar com ele e ambos amadurecerem essa comunicação, não vai funcionar. E, claro, é dos dois lados. Segundo, quando a pessoa tem um tempo que ao invés de dedicar para aquela outra pessoa, faz outras coisas. Olha, fazer outras coisas é normal. E eu perguntei isso para ela, como que teu companheiro te dedica o tempo? Não, doutor Paulo, ele vai jogar bola, ele vai nos aniversários, ele vai com um amigo, às vezes deixa eu aqui, não me convida. É isso aí. Será que funciona? É o tempo de qualidade que a gente tem que ter com aquela pessoa. Ou seja, eu estou trocando compromisso por diversão, prazer. E a gente não pode fazer tudo isso junto? A gente não pode fazer outras modalidades? A gente não pode equilibrar a balança? E eu entendi a perspectiva dela. E também entendo porque eu tenho alunos que muitas vezes me revelam. E doutor Paulo, eu trabalho muito e aí esqueço da minha companheira quando é casado, da namorada que às vezes não vai viajar, não vai praticar qualquer coisa que dê uma mudança na rotina. Terceiro ponto, eu falei, você é muito controladora? Doutor Paulo, eu sou controladora. Eu quero decidir tudo. É a mulher mandona. Mas tem um homem mandão também. Eu estou falando comportamento, é para os dois. Mas eu estou conversando com a minha aluna, que é mulher. E ela falou assim, doutor Paulo, eu sei que eu sou mandona. Eu falei, você sabia que você está desrespeitando a liberdade do outro. Então, a questão da gente ser mandona é uma inflexibilidade. E isso daí acaba com o relacionamento. E o oposto também. Às vezes a pessoa tem um marido que é mandão. Então você acaba não se expressando, reprimindo emoções e sentimentos para manter a harmonia. Então eu falei para ela, agora vigia. Vigia e tem que ter uma democracia dentro do relacionamento. Os dois têm que querer, os dois têm que ir na mesma direção. Senão você se entrega pela metade naquilo que vocês vão fazer. E eu falei, você tem algum ressentimento guardado, alguma coisa que, sabe, não perdoar, doutor Paulo, nós tivemos uma briga e ele me falou um negócio que me magoou muito e ficou lá parado isso dentro de mim. Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar. É uma mágoa, uma decepção, uma frustração, porque se eu guardo ressentimento, olha, ressentimento é um negócio complicado. Eu sempre falo que ressentimento é igual a mandioca. Você já sabe como que planta mandioca? Mandioca é simples. Abre um buraco, joga um pedacinho, pronto, plantou. E aí cresce aquilo lá com o tempo. Cresce a água e cresce. Agora, quando você colhe mandioca, você colhe todas as mandiocas, mas tenha certeza, sempre vai ficar um pouquinho. Sempre vai sobrar. A raiz, ela penetra em tudo que é lugar. É igual ressentimento. Ele penetra em tudo que é lugar. Então eu falei para ela, vamos resolver isso dentro de você. Algo que mexeu com você e precisa consertar. E aí eu falei para ela, bom, vamos passar para o próximo passo. Uma pergunta especial para você. Vocês se elogiam? Aí ela falou, doutor Paulo, raramente. Você fala eu te amo?
ou você reconhece algo nele, ou agradece por ele estar junto com você, a pessoa, por exemplo, fala assim, não, não faço nada disso. Então, elogiar é um ingrediente chave para não ter a crítica. Às vezes você vai num lugar, você traz uma coisa especial para aquela pessoa que você está junto. Uma coisa que diz assim, eu pensei em você. Então, não é o presente em si, é justamente a mensagem que carrega aquele presente. Eu pensei em você. E o elogio é a mesma coisa. Eu estou aqui do teu lado e vejo uma parte boa em você. Comece a elogiar mais. E ao invés de criticar, substitua. Isso daí vai fazer o teu Ho'oponopono melhorar, as brigas diminuírem e ter uma conexão, um vínculo maior na intimidade do casal. A outra questão é quando a gente acredita que o outro sempre tem que nos fazer felizes. E essa não é uma verdade. Dentro do relacionamento, nós estamos dançando. Tem uma música, nós estamos dançando. E a performance da dança, que é a felicidade, depende de quem? De nós, de mim e do outro. Não é eu só dançar o meu melhor. O outro tem que dançar, porque o casal forma harmonia. Quando você tem a expectativa de que o outro tem que fazer eu feliz, ao invés de tomar a iniciativa, isso não ajuda. Você espera, você fica num sistema de espera, expectativa, e ela é irrealista. Ninguém vai fazer você feliz além de você e doar sua felicidade para com o outro. É o compartilhar que eu falei. Como que está a tua expectativa aí? De 1 a 10. Muito bem. Agora vamos para o próximo. E esse próximo é assim, será que eu foco apenas nos defeitos do outro? E eu falei para ela, falou, nós estamos num momento do relacionamento, Paulo, que eu critico meu parceiro demais. Eu não reconheço realmente as qualidades dele. Ela falou para mim, é como o marido que muitas vezes é injusto. Ele não reconhece que a mulher está lá, está batalhando do lado dele, está fazendo o melhor. E ele começa, é claro, a pensar um monte de outras coisas, criticar, onde naquele momento ele poderia entender melhor que aquela pessoa ideal para ele. A pessoa que está batalhando, a pessoa que ele está mirando o melhor, não o pior. A crítica é o pior. O elogio é o melhor. Então focar não no defeito, porque defeito eu tenho, você tem, todo mundo tem. A gente vai conviver com esses defeitos, entender o defeito de cada um, conduzir a dança de uma maneira melhor. E foi assim que ela começou a repensar esse foco no negativo, né? E aí eu conversei e falei assim, e os sentimentos entre vocês? Tem algo em comum? Vocês fazem algumas coisas em comum? Fazemos. Tem um carinho, tem uma atenção especial para cada um. Um sabe o que quer, um sabe o que gosta. É como aquele jogo do que... Qual a cor que você prefere? Qual a comida que você prefere? É tão importante, é tão benéfico para a relação a gente saber do que os dois gostam. Andar na mesma direção. Então isso é necessário. E o ponto-chave que eu perguntei para ela, eu falei sobre os limites. Porque tudo tem limite. Uma vez eu ouvi de um psicólogo renomado falando assim, relacionamento tem regras. Você sabia disso? Tem acordos. Eu achei a coisa mais absurda do universo, mas isso há uns 20, 25 anos atrás. Hoje eu acho a coisa mais coerente do mundo, quando você coloca regras no seu relacionamento, que são limites. Até aqui não pode passar. E é um limite, é um espaço pessoal, é um espaço emocional. Por exemplo, a pessoa agrediu você verbalmente, porque você não colocou um limite. Se você coloca um limite aí, como é o caso dessa minha aluna, houve brigas. Não houve esse meio de usar um desrespeito, né, emocional ou verbal. Mas aqui é bem claro que existem muitos casais que às vezes usam pejorativos, se xingam. Isso traz mágoa, traz mais conflito. Obviamente a falta do limite lá. Então tem que ter regra, casamento, relacionamento, tem que ter regra, tem que ter limite, tem que ter acordos. E é bom você aprender um pouco mais sobre isso, porque é necessário como
nós dois podemos sentar e limitar e colocar regra e colocar acordos. As discussões é um bom momento para se revisar tudo isso. Tenho 40 anos de casamento, já discuti, já briguei, porque faz parte do relacionamento isso. A gente colocar no nosso ponto de vista, não ser inflexível, muitas vezes ser flexível, ou seja, renunciar a algumas coisas que a gente está errando mesmo. Então, a música não pode ser só do nosso jeito, precisa ser bom para todos. E eu falei para ela, você tem empatia pelo que ele está sentindo? Então, Paulo, às vezes ele não demonstra o que está sentindo. Para mim é uma incógnita. Esse é o modelo masculino, né? E às vezes o homem reclama, minha esposa parece melosa demais. Ela está sentindo tudo. É como se fosse um racional e emocional e uma briga entre isso, né? Que eu não entendo o que a pessoa está sentindo. E muitas vezes a pessoa não quer que você entenda o que ela está sentindo. Ela quer que você apenas acolha o que ela está sentindo. É diferente. E essa minha aluna, ela estava sentindo uma enxurrada de coisas que ele tenta racionalizar e não consegue. Nem sempre as coisas são racionalizáveis. A gente precisa acolher, entender, ter empatia para isso. E no final, né? No final, é assim, quando a gente mantém segredos dentro do relacionamento, esses segredos eles acabam afetando o relacionamento, prejudicando uma coisa essencial dentro do relacionamento, que é a confiança. Então, hoje, são pontos que eu trago aqui para você, necessários para ver se eu estou fazendo Ho'oponopono e eu estou indo a favor ou contra tudo isso. Então, são 10 pontos aqui. Analisa o teu relacionamento. Primeiro, tenho comunicação aberta? Segundo, estou negligenciando meu tempo com essa pessoa? Estou participando? Estou presente para essa pessoa? Terceiro, estou tentando se controlar, dominar situações? Um mandão ou a mandona? Quarto, será que eu estou guardando alguma mágoa, algum ressentimento que aconteceu? Porque isso vai infectar todo o teu relacionamento. 5, você está elogiando? Demonstrando que você aprecia o lado positivo da pessoa? 6, será que eu estou sendo uma pessoa irrealista? Ou seja, esperando demais que o outro me traga felicidade, sendo que eu tenho que despertar felicidade no nosso relacionamento, cuidando melhor dele? E 7, focando mais no defeito ou focando nos pontos positivos? Defeitos todos nós temos, e eles às vezes são ampliados com o tempo, mas cabe à pessoa mudar. Perfeito? Muito bem. E será que eu tenho empatia? Ou seja, será que eu acolho o que o outro está sentindo? E, por final, não guarde segredos. Seja o mais transparente possível, mas com toda cautela, tá? Isso é importante, a gente entender que o que prejudica a vida do relacionamento é a falta de confiança. Então, segue as dicas para você. Faz a avaliação, faz o seu Ho'oponopono. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma grande melhoria aí nos seus relacionamentos afetivos. Forte abraço, encontro você na nossa comunidade, porque esse tema e muitos outros a gente aborda lá na comunidade de uma forma extremamente madura. Isso que é importante. Nós não somos influenciadores, nós somos professores. Nós ensinamos a ter uma qualidade de vida muito melhor, seja na prosperidade, seja na família, nos relacionamentos, no seu trabalho, usando técnica de Ho'oponopono, outras técnicas, mas principalmente o bom senso. Então, desejo, claro, para você um ótimo dia e encontro você no próximo vídeo. Então, aloha!